Com a proclamação da República, o Brasil tornou-se uma federação. O poder até então, centralizado no imperador, ficou dividido entre o presidente e os governos estaduais, que passam a ser responsáveis pela educação básica daquele período. Na Primeira República, quando se analisa o desenvolvimento educacional liberal, encontram-se três vertentes educacionais: os positivistas, Rui Barbosa e o movimento escolanovista. No início da República, foi um período marcado por crise econômica, pouca participação da população, insatisfação da maioria da população, principalmente os mais pobres. E nesse contexto, a educação, infelizmente, não recebeu a atenção necessária para o desenvolvimento de projetos educacionais. 1889 a 1930 é marcado pela tentativa de popularizar a escola, enfrentando as contradições da escola jesuítica. Nos governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, fortalece-se o autoritarismo doutrinário e a visão de progresso. A educação é dita como forma de desenvolvimento do país, pensamento inspirado pelos estudos de ciências naturais da Universidade de Bruxelas, na Bélgica, e tendência na Europa. Destaca o atraso da educação jesuítica, que, segundo o texto, preocupava-se apenas com ensinar a ler e a escrever. Indica os primeiros fundamentos de um ensino voltado para o campo e para a massa trabalhadora. Buscando a modernização, o governo federal cria a Universidade de Manaus, com a iniciativa de grupos extrativistas privados. 3 anos depois, é fundada a Universidade do Paraná e, em 1920, o Decreto 11.530, apresentado por Carlos Maximiliano Pereira dos Santos, declara instituída a Universidade do Rio de Janeiro. Com as mudanças ocorridas no início da República, a escola também poderia se transformar. A escola nova é um movimento de vanguarda daquele momento, inspirada em princípios diferentes da escola tradicional vigente, abarcando os recentes conceitos de psicologia e sociologias trazidos da Europa. Intelectuais brasileiros, sobretudo Anísio Teixeira, importam para o Brasil essas ideias de um novo modelo educacional. Mas, apesar de todos esses movimentos, a escola das massas da Primeira República é destinada não a dar intelectualidade, mas apenas a preparar o operário e sua vida na fábrica, dentro das perspectivas de um capitalismo industrial crescente. O objetivo é o desenvolvimento de um aparelho escolar forte e com múltiplas funções, à medida que a fábrica, o comércio e as outras relações capitalistas se fortalecem. No início da República, a população era de 14.330.000 habitantes, e destes apenas 2.120.000 eram alfabetizados. Quando a Primeira República chega ao fim, a população era de 33.750.000 habitantes, com 2.084.000 matriculados no primário, 83.000 no secundário e 15.000 no ensino superior. O número de alfabetizados era o mesmo do início da República, o que revela inúmeras falhas políticas educacionais. O censo de 1920 revela 76,5% de analfabetismo. Em 1912, no segundo Congresso Brasileiro de Instrução Primária e Secundária em BH, algumas questões norteiam a discussão. Uma delas refere-se à característica federalista das ações educacionais e, por isso, há um lento processo de elaboração de um plano de educação nacional. Diferenciação entre elaboração de projetos republicanos, estaduais e de um projeto nacional de educação. Na Constituição Republicana, não há sequer menção sobre o ensino primário, exceto a indicação da laicidade do ensino a ser ministrado nos estabelecimentos públicos. Essa significativa questão ficou a cargo das constituintes estaduais. Manuel Bonfim. O autor se empenhava em criticar os historiadores e os políticos do Brasil, que, segundo ele, teriam deturpado a história nacional e contribuído para a degradação da nação.
Interessado em resgatar as qualidades características do povo brasileiro, que considerava esquecidas pela historiografia, ele desenvolveu uma reflexão sobre o país e seus habitantes, em que é possível identificar diálogos com pensadores de seu tempo e de outros tempos. Entre 1898 e 1902, Bonfim atuou no magistério ensinando moral e cívica na escola normal, onde também foi professor de pedagogia e português. Nesta mesma escola, dirigiu o Pedagógium, instituição destinada à pesquisa educacional. A ideia de uma educação para todos só ganhou força na década de 1920. Nesse período, se destacaram os pioneiros da Escola Nova. Anísio Teixeira foi o pioneiro da implantação de escolas públicas de todos os níveis, que refletiam seu objetivo de oferecer educação gratuita para todos. Para o pensador, não se aprendem apenas as ideias e fatos, mas também atitudes, ideais e senso crítica. Desde que a escola disponha de condições para exercitá-los, assim, uma criança só pode praticar a bondade em uma escola onde haja condições reais para desenvolver o sentimento. Fernando de Azevedo, um dos responsáveis pela reforma do ensino no país, a partir de experiências feitas no Ceará e Rio de Janeiro. Inicialmente, um seminarista formou-se em Direito e abraçou o magistério. Lourenço Filho, realizador de um importante trabalho de reformulação do ensino no Brasil e em outros países da América Latina, pelo qual mereceu o título de Mestre das Américas, abandonou no segundo ano o curso de medicina para se dedicar ao magistério. Professor de escolas normais em São Paulo, aceitou um convite do governador do Ceará para reorganizar a instrução pública do estado. Foi professor de Psicologia Educacional da Escola de Educação da Universidade do Distrito Federal e diretor da mesma escola. Membro do Conselho Nacional da Educação e diretor-geral do Departamento Nacional de Educação em 1937, organizou o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos INEP e foi diretor de 1938 a 1946. Após deixar o INEP em 1936, ministrou cursos em universidades latino-americanas e colaborou em 1944 na reforma do ensino do Paraguai. Organizou e dirigiu o Seminário Interamericano de Alfabetização de Adultos em 1949, durante o qual recebeu o título de Maestro de las Américas. O ensino de português. Na recente república, cria-se o conceito de que as pessoas deveriam conhecer bem as instituições. Proclamava-se a necessidade do amor à pátria, ao próximo e do dever cívico, sendo a escola o lugar mais apropriado para incutir essas ideias. Era preciso reorganizar a escola, preparar os professores, fazê-los aprender a aprender. Antes de tudo, é preciso aprender a ensinar para ensinar a aprender. Inúmeras mudanças vão acontecer, mas no programa de 1895, todos os livros, com exceção da Antologia Portuguesa de Teófilo Braga, são de autores brasileiros, marcando a nacionalização do ensino de português no Colégio Modelo. A multiplicação das instituições escolares e o olhar voltado para a criança, a preocupação com o material didático dedicado a ela, fizeram com que alguns autores repensassem edições especiais que, na realidade, apenas sintetizam a teoria gramatical. Merece destaque a Gramática Portuguesa, curso primário de João Ribeiro, escrito em 1886, que passou por reformulações em 1913, apresentando ilustrações e exercício. A formação clássica com o estudo do latim gozou de prestígio no Colégio Modelo, mas gradativamente foi declinando conforme uma nova clientela ia tendo acesso à escola. O currículo do Colégio Pedro II é oficializado, servindo-se de base para todo o país. Isso vai permitir uma grande utilização de gramáticas escritas por brasileiros, não só para o ensino secundário, mas também as crianças de 9 a 11 anos, com livros de composição e da seleção literária, substituída depois pela Antologia Nacional, que vai obter um grande número de edições.